Olá, estimados alunos do sexto ano. Nosso assunto é relação entre adição e subtração. Então, acompanhe a adição e a subtração realizadas com o auxílio da reta numérica. 2 mais 5 igual a 7. Então, observe aqui, eu tenho 2, mas vou deslocar 5 pontos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Parei no 7, por isso que 2 mais 5 igual a 7. Então, na subtração, 7 menos 5 igual a 2. Então, com o auxílio da reta, vou subtrair 5 de 7. Então, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Restou quanto? 2. Então, encontramos o número inicial. Encontramos aqui o número inicial da primeira operação. Por isso que a essa relação, né, quando adicionamos 5 a 2, obtém-se 7. E ao subtrair 5 de 7, voltamos a obter o valor inicial, que nesse caso é 2. Por isso, dizemos que a adição e a subtração são operações inversas entre si. Inversa, gente. Digamos que o que dá ideia do inverso? Escrever, apagar, ir, voltar, fazer, desfazer. Então, né, associa aí essas ações ao inverso, né? Quente, esfria. Então, isso é a ideia de inverso. Então, aqui eu tenho um exemplo, gente. Nesse exemplo, eu tenho um valor, uma quantidade desconhecida. Para essa quantidade desconhecida, eu posso utilizar qualquer símbolo ou qualquer letra. Nesse caso, eu utilizei uma figura geométrica. Eu utilizei aqui o losango. Então, esse losango representa a quantidade desconhecida. Então, um losango mais 4, né? Um termo, uma quantidade desconhecida, mais 4, igual a 9. Então, aqui, como eu estou fazendo a operação inversa, então eu vou utilizar, vou subtrair aqui a adição, o inverso da adição é a subtração. Eu vou subtrair nos dois lados da igualdade 4. Mais 4, então farei menos 4. Igual a 9 que eu já tenho aqui, olha. Subtraindo nos dois lados da igualdade, em ambos os lados da igualdade, menos 4. Então, só para explicar, olha, subtraímos 4 de ambos os lados da igualdade. Eu aqui estou subtraindo porque eu tenho uma adição. O inverso a inversa da adição é a subtração, então eu vou subtrair. Logo, vamos dizer que aqui eu tenho os números opostos, mais 4, menos 4. Eles são opostos ou 4 menos 4 é 0. Eu vou só, digamos que aqui, olha. Vou dizer que aqui eu estou eliminando esses dois. Restou apenas o termo, a quantidade desconhecida. Agora eu restou a quantidade desconhecida. Aqui eu repeti 9 menos 4 igual a 5. Então a quantidade desconhecida, o valor desconhecido aqui é 5. Se eu adiciono aqui essa quantidade desconhecida, vamos dizer que eu encontramos ela, né? No caso, encontramos 5. Então, 5 mais 4, 9. Tenho aqui mais dois exemplos. Tenho dois exemplos. O x, agora eu estou utilizando uma letra, estou utilizando o x.
Esse x representa a quantidade desconhecida ou o valor desconhecido. X menos 6, né, o valor que eu desconheço, a quantidade desconhecida, menos 6 é igual a 8. Então, o inverso da subtração é a adição. Logo, eu vou ter que adicionar. Vamos adicionar 6 em ambos os lados da igualdade. Vou adicionar 6 em ambos os lados da igualdade. Então, o valor que eu desconheço, mais 6, que é o que eu estou adicionando, está aqui destacado. Eu preciso fazer sempre o inverso, né? Então, aqui eu estou fazendo o inverso da adição, a operação inversa da subtração, perdão, a operação inversa da subtração é a adição. Tem que menos, então eu vou fazer o inverso do menos. Vamos dizer, o inverso do menos é mais. Então, menos mais 6, menos 6, igual, né? A igualdade, 8 mais 6. Então, veja só. Esses são opostos ou inversos. Então, eu vou eliminar. Vamos dizer que aqui eu elimino, tá? Aqui eu fiz a eliminação. Restou apenas aqui x. Por quê? 6 menos 6 é 0. Aqui não há necessidade da gente colocar esse 0. Então, ficou a quantidade desconhecida. Volto e adiciono aqui, olha. 8 mais 6, 14. Então, o termo, o valor desconhecido aqui, eu agora sei qual é 14. Vamos dizer, se eu fosse verificar se a minha quantidade, se a operação estava correta. Então, 14 menos 6, né? 14 menos 6 igual a 8. Outra situação, tem outro exemplo, aqui eu estou utilizando, voltei a utilizar uma figura geométrica, estou utilizando um quadrado. Esse quadrado representa a quantidade desconhecida ou o valor desconhecido. Então, essa quantidade desconhecida mais 5 é igual a 13. Faremos o inverso, mais 5, o oposto, ou o inverso de menos 5, perdão, o inverso de mais 5 é menos 5, ou o oposto, né? Aquilo que eu faço, desfaço, né? Escrevo, apago. Essas são as ideias do inverso. Então, vamos dizer o oposto. O oposto de mais 5 é menos 5. Vou subtrair, né, em ambos os lados da igualdade, mais 5 menos 5, já tenho 13, então menos 5, que é o que eu estou subtraindo nos dois lados da igualdade. Logo, esse aqui, mais 5 menos 5, eu elimino, porque vamos dizer que é 0, não há necessidade de eu colocar esse 0 aqui, então eliminei. Fiz essa subtração agora, na subtração aqui, olha, 13 menos 5 é 8. Eu encontrei o valor do termo desconhecido. Então, a quantidade desconhecida aqui é 8. Olha, 8 mais 5, 13. Qualquer dúvida, gente, chama no privado. A nossa atividade está na página 42, a questão 15. Aí na 43, a questão 16, 17, 18 e 19. Como o enunciado das questões é grande, não é necessário você copiar o enunciado da questão. Eu quero apenas o processo de resolução. Vamos dizer, a continha armada. Arma, resolve, né? Questão 16, armou. Aliás, a 16 é cálculo mental, não é necessário fazer ela armada. Mas as demais, eu quero o processo de resolução. Não é necessário fazer a cópia, como vocês copiavam nas outras atividades. Agora, o que eu quero é apenas o processo de resolução. Perdão, o processo de resolução. Qualquer dúvida, como eu disse, chama no privado que a gente tenta esclarecer.